Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Nós vamos estar iniciando mais um estudo sobre o Evangelho de João e hoje o capítulo 2 e o capítulo 3. Vamos ressaltar, pincelar alguns versículos de cada capítulo para que a gente possa tirar algumas aplicações importantes para a nossa vida. Vamos orar nesse momento? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nesse tempo de partilha da Tua Palavra. Que o nosso coração esteja aberto para aprender e crescer em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos observar e analisar o capítulo 2, verso 1 e 2. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. As Escrituras dizem que seja honrados entre todos o matrimônio. Hebreus 13, 4. Então foi Deus que instituiu o casamento, de acordo com Gênesis capítulo 2, verso 24. Então, proibir o casamento é uma doutrina do anticristo, não de Cristo, como 1 Timóteo 4, 3. O casamento é uma instituição divina e é uma fonte de felicidade tanto para o homem quanto para a mulher. Homem e mulher. Jesus foi a essa festa com seus discípulos em Caná da Galileia, e ele estava mostrando que ele aprova as alegrias sãs e santifica o casamento, bem como nossas relações sociais. Então ele celebra conosco as nossas alegrias. Interessante que John MacArthur, um teólogo, ele fala de que ao comparecer à festa de casamento e realizar ali o seu primeiro milagre, Jesus santificou ambos, tanto a instituição do casamento como a cerimônia pública de casamento. Então, o casamento é essa sagrada união entre o homem e uma mulher, no qual ambos se tornam uma só carne aos olhos de Deus, fazendo assim não um contrato, mas uma aliança. Interessante que o ministério terreno de Jesus começou com o casamento e a história humana terminará com um casamento. No final da história humana, o povo de Deus celebrará as bodas do Cordeiro, que é Apocalipse 19, verso 9. O verso de número 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então nós precisamos levar os nossos problemas, as nossas questões para a pessoa certa. As festas de casamento daquela época levavam até uma semana. E embora a responsabilidade financeira fosse ir para cima do noivo, Maria não espalhou essa falta de vinho entre os convidados, evitando esse clima de murmuração. Então ela levou o problema a Jesus. Interessante que antes de comentarmos as crises que atingem a família, devemos levar o assunto aos pés de Jesus, levar para que Jesus possa nos ajudar a resolver nossas questões, nossas crises. Verso 4. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Nós precisamos aguardar o tempo certo da ação de Jesus. Jesus não foi indelicado com Maria ao responder: mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora, ainda não chegou. Essa palavra que Jesus usou com a sua mãe, quando ele estava pendurado na cruz, ele usou a mesma expressão, em João capítulo 19, verso 26. E a Maria Madalena, ao aparecer ressurreto dentre os mortos, que é o capítulo 20, verso 13. Então não foi desrespeitoso, foi respeitoso, de acordo com a tradição judaica. O verso 7 a 9, disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Interessante
de que tem um comentarista que é F.B. Bruce, ele informa que a função da água armazenada naquelas talhas era permitir aos hóspedes enxaguarem as mãos e possibilitar essa lavagem dos utensílios usados na festa, de acordo com a tradição antiga. Marcos capítulo 7, do 3 ao 13. A referência que João faz às suas purificações é a chave do sentido espiritual dessa presente narrativa. A água que servia para a purificação exigida pela lei e pelos costumes judaicos representa toda a antiga ordem do cerimonial judaico, a qual Cristo haveria de substituir por algo melhor. O vinho simboliza essa nova ordem, assim como a água nas talhas simboliza a antiga. Interessante isso, né? O verso 14 e 15. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez chicote de cordas e expulsou a todos do templo, bem como ovelhas e bois, espalhou as moedas dos cambistas. Interessante que tem um comentarista que se chama Carson, ele diz que em um lugar solene de dignidade e do murmúrio de oração, um lugar que deveria ser um lugar de oração, havia o rugir de gado, de esses animais circulando, um lugar de quebrantamento, de contrição, de santa adoração, havia um barulho de comércio. Então, a purificação do templo demonstra de forma muito clara essa preocupação de Jesus com a verdadeira adoração e um relacionamento sincero com Deus. Ok? Agora vamos comentar o capítulo de número 3, verso 4 e 5. Perguntou Jesus: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Esse mesmo comentarista, Carson, ele diz que em um lugar da solene dignidade, e ele vai falando sobre essas questões, ele vai falar sobre a importância do cuidado com a questão do nascer de novo, e ele vai falar de que é pelo Espírito que interessante daí Nicodemos, ele fala: eu vou voltar para o ventre da minha mãe, mas esse nascimento é espiritual, que vem do convencimento do Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É uma rendição a Jesus da nossa condição de pecadores e perceber que ele é o único que tem poder para salvar e para resgatar o homem da sua vã maneira de viver. Interessante que João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Interessante que a palavra de Deus diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. As pessoas que ainda não nasceram de novo, eu quero que você possa prestar muita atenção nisso. As pessoas que ainda não nasceram de novo, de acordo com a palavra de Deus, sobre a vida delas já existe uma palavra de condenação. Ou seja, se elas morrerem a qualquer momento, elas partindo sem Jesus, elas irão viver essa experiência de inferno, de dor, de lamento, de arrependimento, né? Que é a segunda morte. Depois disso, que é essa questão, principalmente quando na volta de Cristo, é uma questão de Apocalipse, né? Que fala de que o inferno vai ser lançado no lago de fogo e vai ser um tormento eterno pelos séculos dos séculos. Interessante ressaltar que não apenas as pessoas que não nasceram de novo, que vão estar lá no inferno, que serão atormentadas, mas também o diabo e seus demônios também serão atormentados, né? As pessoas às vezes pensam de que o diabo vai atormentar as pessoas, mas ele vai ser também atormentado pelos séculos dos séculos. Isso é muito sério. Isso precisa nos fazer repensar sobre a nossa influência na vida das outras pessoas,
se estamos compartilhando o Evangelho, usando redes sociais, seja o WhatsApp, mostrar que nós estamos nos importando com as pessoas para que elas possam ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. Porque, principalmente nesses dias que a gente tem vivido de pandemia, as pessoas têm... Isso precisa soar muito alto sobre a brevidade da vida, né? A carta de Tiago fala sobre isso, de que a vida é como um vapor que aparece e logo se desvanece. E essa realidade da vida precisa nos fazer compartilhar das boas novas, nos importar com aquelas pessoas que não nasceram de novo e levar à luz do Evangelho as boas novas da palavra do Senhor para essas pessoas que são amadas pelo Senhor. Então, a palavra de Deus diz: mas quem não crê já está condenado. E essa condenação, ela só é desfeita, ou seja, a pessoa só consegue sair desse estado de condenação para um estado de libertação, de salvação, através do arrependimento, através dessa rendição a Cristo Jesus. E a última expressão que eu quero ressaltar é João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A expressão de João Batista, quando ele viu seus discípulos seguindo a Jesus e foi interrogado: olha, seus discípulos estão seguindo a Jesus. Ele disse: olha, mais importante é que ele cresça e que eu diminua. Na vida cristã, na nossa caminhada cristã, precisamos ter essa mesma atitude de João Batista. A preocupação dele era para que a glória de Jesus aparecesse. Ele não queria glória para ele. Ele queria que se colocar como servo para que o Filho de Deus pudesse estar brilhando e vivendo, vivenciando e manifestando as suas obras, os seus milagres, o Evangelho da Graça. Que no nosso dia a dia, seja no ambiente familiar, na igreja, que possamos desenvolver e ter um coração de servo. E assim como Jesus, que colocou a toalha e se inclinou aos pés dos discípulos, lavou os seus pés e disse: mesmo eu sendo seu mestre, lavei os pés de vocês. Então vão e façam o mesmo. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Que possamos lavar os pés uns dos outros, nos colocar na atitude de servos, com prontidão, não nos achando maiores ou melhores do que os outros, mas estendendo a mão para aqueles que estão caídos. Porque essa atitude faz parte do nosso ministério. Não de julgar, mas de levantar uns aos outros, de encorajar uns aos outros, e que a nossa vida possa exalar o aroma de Cristo e que as pessoas possam perceber que nós estamos andando com Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela palavra do Senhor. O Evangelho de João, capítulo 2 e 3, nos fazem tirar lições muito importantes para nós, que possamos colocar em prática. Meu Deus, muito obrigado, Deus, pela palavra do Senhor, pelo estudo que fizemos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro.